A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 40. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então agora, depois da desavença, vamos dizer assim, entre Barnabé e Paulo, nós temos um outro personagem. Então eu entendo que na vida as coisas acontecem assim. Quando tu entrega a tua vida para Jesus, tu entrega a tua vida para que Deus controle, para que Deus conduza, ele afasta amigo e companheiro. Nós sabemos que é assim que acontece. Barnabé foi muito importante na vida de Paulo. Foi decisivo na vida de Paulo. Mas o que acontece? Havia outros planos da parte de Deus. Então, essa situação com João Marcos, que se tu não sabe do que eu tô falando, foi o capítulo de ontem, e também tem um vídeo sobre João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, no canal, naquela série Personagens Bíblicos, tu vai entender. E Paulo precisava avançar. Paulo tinha que cumprir o que estava escrito, destinado para ele e para nós também, porque por causa dessa proclamação do evangelho é que os gentios, nós, os outros povos conheceram, né, o evangelho. Então o que acontece aqui? Um outro personagem maravilhoso aparece. Timóteo, que também tem vídeo no canal. Este personagem bíblico tem um vídeo só sobre ele, sobre a sua vida, sua biografia, sobre a sua história. Tu também encontra nessa playlist Personagens Bíblicos. Timóteo, ele era uma bênção. Ele foi um verdadeiro filho na fé para Paulo. Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus, ou aquele que é honrado de Deus, honrado por Deus, honrado a Deus. Quer dizer, é uma benção. Ele era obediente, ele era um padrão, né? Paulo escreve 2 cartas para Timóteo e muitas das cartas de Paulo foram coescritas, né? Foram escritas juntamente com Timóteo. E de novo, Timóteo era uma bênção, era um jovem, um exemplo. E aí o que acontece aqui? Tem um pouco da vida de Timóteo aqui nesse relato de Atos, que Lucas está falando. Que a mãe dele era judia, né? Mas era crente, quer dizer, era uma judia cristã. Era uma cristã judia, mas o pai era grego. E aí tu pensa, ué, mas no capítulo de ontem ficou claro que não precisava circuncidar, que a salvação não dependia da circuncisão. Sim, e continua não dependendo. Mas qual é o contexto aqui? Tu entende? Paulo era o apóstolo Paulo, ele era o representante, ele era um líder. Ele era um profeta, um pastor, um mestre, ele era alguém referência. E ele tinha seus auxiliares, os seus ajudadores. E Timóteo não era 100%, porque o pai dele era grego. E não é questão de ser pai grego, era que provavelmente esse pai grego não havia se convertido. Tu entende? Porque ser grego não era problema, nós acabamos de ver.
A questão era ser grego, ponto. Tu tinha que ser um grego cristão, um cristão grego. Mas o que diz? O pai de Timóteo era grego. Então, provavelmente não tinha se convertido, né? Mas o filho era crente. E era muito crente. E a mãe, depois a gente descobre, né? Por isso que eu te digo, assiste o vídeo sobre Timóteo. A avó também era muito crente. E a avó e a mãe ensinaram as sagradas escrituras para Timóteo. Então, pensa no constrangimento de Timóteo estar com Paulo, com esta figura poderosa e abençoada e de muita autoridade que era Paulo, sem ele ser circuncidado, sem ele ser um judeu legítimo, vamos dizer assim. E isso seria mais constrangedor para o próprio Timóteo, porque tu lembra como é que Paulo agia? Paulo chegava nas cidades e sempre ele ia para as sinagogas. Ele pregava aos gentios, ele foi chamado aos gentios, mas ele tinha esse compromisso de ir aos sábados nas sinagogas. E aí, Timóteo acompanhando Paulo. Tu consegue entender o dia a dia? Então tá bem claro assim, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou. Difícil a palavra. Circuncidou, quer dizer, circuncidou Timóteo. Então não tem outra história aqui, não tem nada para inventar, para criar, para aumentar. O texto bíblico é claro. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso o circuncidou. É isso. E eu consigo entender perfeitamente, porque muitas coisas seriam barradas, seriam impedidas, seriam vetadas para Timóteo por causa da circuncisão. E nada tem a ver com salvação. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do dia a dia, das viagens, de entrar, de poder estar junto com Paulo em todos os momentos. Companhia. Inclusive isso, ele escrevia, ele se tornou um escriba. É muito linda a história de Timóteo. Assiste o vídeo, é maravilhoso. E é como eu disse e digo sempre, presente de Deus que cada um de nós tivesse na vida um Timóteo, ou um Tito, ou um Lucas, sabe? Pessoas assim que vivem para te servir, para te abençoar, para te fazer companhia. Uma pessoa de confiança, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa de Deus. Paulo recebeu muitos ajudadores, muitos colaboradores, homens e mulheres fiéis, tementes a Deus, que faziam tudo por ele. E assim ele podia se dedicar à palavra, se dedicar às igrejas, às cartas. Tudo o que Paulo fez, toda a obra missionária de Paulo foi feita por causa desses Timóteos, Titos, Lucas, Silas, enfim. Nós vamos ver ao longo do livro de Atos muitos que abençoaram Paulo, que estiveram em sua companhia e o ajudaram. Claro, também tem os problemas, né? Também tem os inimigos, os enviados do mal, os traidores, sempre tem. Mas Paulo foi muito abençoado, muito amado. E Timóteo é esse personagem importantíssimo na vida de Paulo. Tá explicado? 6. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim Paulo
Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. Vou ler de novo. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então eu quero destacar aqui, começando pelo fim, procuramos, no verso 10. Por que o verbo está na primeira pessoa do plural? Por que ele está conjugado no plural? Procuramos, porque o autor do livro de Atos, que é Lucas, né? Ele estava junto na viagem. Então, ele está contando do ponto de vista de alguém que participou. Lucas estava junto com Paulo. E por que a gente sabe disso? Porque a gente lê a Bíblia, porque a gente já estudou. Lucas também é um personagem bíblico importantíssimo. E Paulo se refere a Lucas como um médico, o meu médico amado, um médico amado. Então, Lucas é um exemplo também. Deus levanta pessoas para nos abençoar, para nos proteger, para estar conosco. E Paulo não tinha filhos. Acredita-se que Paulo não teve esposa. Uns dizem que ele era viúvo, outros dizem que ele era celibatário, que ele era solteiro. De qualquer forma, ele não tinha filhos naturais, mas ele teve inúmeros filhos espirituais, amigos, pessoas que estavam com ele. E Lucas estava junto com Paulo. Por isso que o verbo está procuramos. Agora vamos voltar. O que está sendo dito aqui? Que Paulo teve uma visão. E essa visão, na verdade, era um pedido de ajuda. E aí tu vê que o Espírito Santo impedia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Depois, assim, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, a vida de Paulo estava condicionada, sujeita, subordinada ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo mandava ir, ia. Se o Espírito Santo dizia não vai, não pode ir. Me lembra muito Davi, que antes de qualquer guerra, qualquer batalha, qualquer decisão, ele consultava ao Senhor. E o Senhor respondia: sim, pode ir, tu vai vencer. Não, não vai, fica aí, sabe? E isso é uma lição para nós. Seja o que for que tu vai fazer, seja grande, pequeno, médio, seja algo importante, significativo, seja algo cotidiano, trivial, pergunta pro Senhor. Convida o Senhor. Escuta a voz de Deus. Escuta a voz do Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo o que ele está fazendo, de que forma tu pode obedecer e colaborar. Então aqui está bem claro. O Espírito Santo não permitiu que eles fossem para onde eles achavam que deveriam ir. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos, o verbo de novo, fomos, quer dizer, nós fomos, diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Tu observa que a visão dizia que tinha um homem em pé da Macedônia dizendo: passa para o lado de cá e nos ajuda. Então, olha como a obediência. Eles foram para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então eu acho tão lindo, tão maravilhoso esse relato. Primeiro, um lugar de oração. A oração é uma prática espiritual, é uma disciplina.
Tu tem que orar. Tu ama Deus, tu tem que falar com Deus. E eles estavam na beira do rio, buscando um lugar de oração. Olha que lindo isso. Tu ter o teu lugar de oração, um cantinho de oração, um quarto de oração, onde tu pode ficar com Deus em paz. E aí nós temos a conversão de Lídia, que eu acho lindo demais. Porque olha o que diz, ó. Ela era temente a Deus e ela escutava. Então, pessoas que são tementes a Deus escutam. Elas ouvem. Quem tem ouvidos, ouça, né? Então ela escutava. E aí ela se converte e ela é batizada. E aí que eu digo a poesia, que bonito, né? Eles estavam na beira do rio para orar. E eles pregam o evangelho. E a Lídia se converte. E ela é batizada. E aí, olha que lindo. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Então, na sequência do batismo, ela acolhe Paulo e todos que estão com ele. Ela é hospitaleira. E ela se sente honrada de recebê-los. Se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Sem palavras, para mim isto é lindo. E aí tu pensa, mas a pessoa é convertida há 10, 15 anos, nunca convida ninguém para casa dela. Nunca convida um irmão, nunca faz nada por ninguém. Aí eu penso, que crente é esse? Né? Que crente é esse? Ou que crente é essa? Onde é que está a comunhão? Que parte do corpo é essa que não se liga com todo o corpo? E essa aqui, ó, acabou de se converter, se batizou e já convidou para a sua casa. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então, assim, que nem no outro capítulo eu falei, tava demorando os fariseus a aprontarem. Pois bem, tava tudo uma bênção aqui, né? Timóteo maravilhoso, uma visão, oração, conversão, hospitalidade, né? As obras das trevas, o levante das trevas, a oposição espiritual. Sempre tem alguma coisa. Aí o que vem? Uma jovem possuída de espírito de adivinhação. Ou uma jovem possuída de espírito adivinhador. Então aqui é muito forte, muito importante que vocês sublinhem e entendam isso. Não é da parte de Deus adivinhar, adivinhação. O que a palavra de Deus nos ensina é a profecia, o dom de profecia, a revelação, palavra de conhecimento. Isso é de Deus. Mas aqui tá claro, era uma jovem possuída de espírito adivinhador, adivinhação. E isso Deus condena, isso Deus abomina. E aí eu vou te falar, adivinhação, adivinhador, engloba tudo. Quem fica revelando coisa pra tua vida, quem fica prevendo o futuro, quem fica vendo coisa, tudo isso vem de um espírito maligno de adivinhação. Possuída de espírito de adivinhação. E olha o que vem na sequência. Dava grande lucro aos seus donos. Aí tu vai dizer, um profeta, ele vai entregar uma profecia, ele não vai cobrar. A pessoa vai te dar uma palavra de revelação porque ela orou, porque ela jejuou, porque ela te ama. Se Deus der uma palavra de conhecimento, é para que haja cura, para que haja salvação, ou para que haja salvação, para que haja cura, para que haja libertação, reconciliação, perdão. Quando o Espírito vem de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito da verdade, é o Espírito de luz, é o Espírito de amor, de perdão, de paz. Tudo que vem de Deus é da palavra. Tu vai encontrar respaldo na palavra de Deus. Então, a adivinhação não tem respaldo na palavra, ao contrário, é proibido, é condenável, tá? Tem a ver com feitiçaria, com ocultismo, com engano, com mentira, com artimanhas, ciladas de Satanás. Então, vinha na sequência lucro. Então,
o mal, ele quer lucrar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ela estava possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro. Ó, não é lucro, é grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então, Paulo não repreende a jovem. Paulo vai diretamente na causa do problema, que é o espírito maligno. E repreende, expulsa, manda embora o espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Quando os donos da jovem, olha isso, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então eu quis ler corrido porque é uma história inacreditável, incrível, poderosa, sobrenatural, algo assim, ó, que é bom a gente ler mesmo corrido. Agora vamos os meus destaques. Primeiro lugar, Paulo e Silas acabaram com o negócio, acabaram com o lucro, acabaram com o dinheiro, ó, porque os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro. Então, teve uma falência, né? Foi um negócio que foi por água abaixo. Aí o povo se revoltou e eles foram açoitados e presos. Paulo e Silas foram açoitados e presos e foram chorar as pitangas, como a gente diz, ficaram se lamuriando, murmurando. Não. A Bíblia diz que eles oravam e louvavam. Porque o que acontece quando Jesus falou que eles deveriam se alegrar, né, no Sermão do Monte? Quando vocês forem perseguidos, quando vocês sofrerem por causa do meu nome, vocês devem se alegrar. Isso é uma honra, né? E aí tu pensa, eles estavam fazendo a vontade de Deus, tinham liberto a jovem do espírito maligno. E eles estavam presos, mas eles estavam orando e louvando, e os outros estavam ouvindo. Isso que eu acho muito legal. E aí vem o quê? Um terremoto e há uma libertação. As cadeias caem, ó. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes, eu falei cadeias, né, por causa da outra tradução. E as correntes, ou cadeias, de todos os presos se soltaram. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro
Tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então imagina, ele entendeu, ele discerniu espiritualmente tudo. De que esses homens eram inocentes, de que esses homens eram de Deus, de que aquele terremoto tinha sido por intervenção divina, de que o fato deles não terem fugido, né, mostrava quem eles eram, né, que eram inocentes. O fato deles não ter deixado ele fazer mal contra si mesmo, quer dizer, é uma sequência de testemunho, de bênção, de amor e de atuação do Espírito Santo, que ele simplesmente diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quer dizer, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para ter essa preciosidade, essa riqueza, essa bênção, esse tesouro, essa vida que vocês têm, né? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É muito lindo. O que eu destaco então? Também quis ler porque a história também é muito pujante, assim, né? É uma narrativa. Então, para não interromper. O que eu destaco? Quando Paulo grita bem alto, ele podia ter ficado quieto, né? Não faça nenhum mal a si mesmo. Então, isso aqui Paulo falou pro carcereiro, mas fala para mim e fala para ti. É o próprio Deus dizendo: não faça nenhum mal a si mesmo. Não faça nenhum mal para ti mesmo. Não ouse, não pense. Não faça nenhum mal contra ti mesmo. Aí, quando ele pergunta, né, o que eu tenho que fazer, isso é aquilo que eu digo para vocês, é aquela resposta pessoal, é aquela atitude, aquela ação, aquela reação, aquela decisão, aquele posicionamento, sabe? Eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu recebo Jesus no meu coração, sabe? É a tua posição, é a tua decisão, é o que tu faz frente a isso. Tu encontrou Jesus e agora tu faz o quê? Entendeu? Então ele está perguntando o que ele tem que fazer. E a resposta é clara: creia no Senhor Jesus. E aí tu vai ser salvo. E aí vem o que na sequência? O batismo. E quando tu te batiza, tu é cheio, o que tu faz? Tu cuida deles. Tu lava as feridas, tu dá comida. Isso que eu amo. Tu entende os frutos dignos de arrependimento. Tu te converteu ao Senhor Jesus. Então, na sequência, tu já é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Então, o que ele faz? Ele cuida daqueles que eram presos, que estavam açoitados. Ele cuida das feridas, ele dá comida. Assim como a Lídia que ofereceu a casa, né? Tu te converteu. O que tu faz agora com essa nova vida? Tu serve ao próximo. 35. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora? Sem maior alarde? Nada disso. Seria aqui o gaúcho bem capaz. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade.
Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Então, o que a gente vê nesse último relato do capítulo 16? De que os oficiais de justiça comunicaram os magistrados. Quer dizer, houve um terremoto na prisão, mas também houve um terremoto nas autoridades, nas questões de cidadania, de direitos ali. Não foi feito algo correto, não houve um processo formal. E eles, Paulo e Silas, eram cidadãos romanos. Então a coisa tinha sido feita errado, sabe? Quando tu não obedece à lei, sendo que há lei, então Paulo usa da sua prerrogativa, do seu título, do seu direito de cidadão romano. E daí o que ele consegue? Ele consegue um pedido público e formal de desculpas. Eles pediram desculpas. E depois o que Paulo faz? Ele vai para a igreja, né? Vai para a casa de Lídia e fortalece, anima, alegra os irmãos. Porque sim, o que a gente interpreta? Que Lídia, a casa de Lídia já era uma igreja.